Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta e nos acompanha aqui no nosso podcast Fractais. Hoje a gente vai ter uma conversa da Além-Mar. Estamos com uma convidada muito especial, a Marta Pargana, que é portuguesa, que conheceu o nosso trabalho, se aproximou da gente. A gente está convidando a Marta hoje para conversar sobre a realidade da vida, da investigação, da busca de diagnóstico, de todos os percalços aí, né, na terrinha, do outro lado do Oceano Atlântico. E aí, Marta, tudo bom? Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. É um prazer, pelo convite. Maravilha. Seja bem-vinda. E a Wídida, E que a Witch, que é do absurdo. terceiro. Perdeu a chance. Gente. Eu fiquei quietinho Mas aqui. quando é Além-Mar, de repente muda. Entendi, não conta, não conta. Assim, não foi o ideal, mas o fato do Felipe ter falado logo depois fazer o seu quinto, que é melhor do que o seu quarto. Então, tá perdoada. Obrigada, Id. Com as Posso nossas dar oi aí. agora, só dar oi, só para o Ed ser o quarto/quinto/sexto, sei lá, só para Não. confundir. Já se apresentamos. Maravilha. E Marta, começa a contar nossa história pra gente, assim, como foi que você nos conheceu, assim, como que a gente fica super feliz de saber que o nosso trabalho está chegando em outros países. E a gente imagina que, bom, a gente só fala em português, né, não tem uma tradução, muito, assim, em inglês ou outras línguas. Quem sabe a IA no futuro faça esse trabalho pra gente, mas conta um pouquinho pra gente como foi que você se aproximou. Então, talvez há cerca de ano e meio, 2 anos, talvez, surgiu pela primeira vez. Não. 2 anos? Desde Isto o foi o comecinho. começo, desde o começo. Porque foi pela primeira vez que eu comecei a ouvir falar de autismo e o que é que seria. E é um caminho muito solitário, não é? Ouvi por acaso numa entrevista cá de Portugal, de um investigador de uma faculdade. E depois, por curiosidade e porque me identifiquei com uma série de aspectos, tal como para o meu filho, tudo isso começou porque surgiu a suspeita do meu filho poder estar no espectro e depois todo aí um mundo inteiro se revela, não é? E é um caminho muito solitário e para mim também eu precisava esclarecer muitas questões e foi aí que encontrei o Fractais. Foi sobretudo para mim, para me sentir mais acompanhada, porque na verdade é como se estivessem todos juntos num café e é muito bom saber que há pessoas parecidas connosco, não é? Através do Fractais, através da vossa intimidade partilhada, eu acho que me fui identificando cada vez mais. Portanto, foi sobretudo pelo apoio que o Fractais deu, que eu continuei a ouvir. E é de facto todos os episódios há alguma coisa que é muito esclarecedora e que nos revela, afinal este funcionamento faz todo sentido, não sou nenhum bicho, não é? Não, então a parte de identificação é muito especial. E depois, mais tarde, ganhei a coragem de ir pedir ajuda ao Ali. Portanto, para mim, sobretudo, não é? Porque eu não consigo enviar o meu filho para ser avaliado. Gostava muito de ir ao Brasil um dia, agora é muito difícil. Cá em Portugal os recursos são, não é que sejam limitados, porque opções existem, mas falta, talvez, eu não quero generalizar a minha experiência porque só conheço ela, não é? Só conheço a minha. Portanto, eu espero que outras famílias tenham contacto com outras realidades, mas aquilo que eu sinto até agora é que falta muito para perceber o autismo. Nem sequer chegamos à parte das altas habilidades ou dupla excepcionalidade. Isso então é mesmo desconhecido, não há ferramentas para perceber essa parte. E, portanto, fica sempre um diagnóstico muito superficial, um acompanhamento muito pobre, muito capacitista e um bocadinho essa experiência que eu tenho. Uhum. Marta, aí em Portugal, você falou que você não quer generalizar, a gente tem que tomar esse cuidado, né, para não também sair falando coisas que não fazem muito sentido, mas a experiência das pessoas, na média, assim, é de fazer o diagnóstico no serviço público, porque Portugal tem acesso ao serviço universal, né? Então, a via de diagnóstico tem sido pela rede pública, as pessoas têm acesso a profissionais privados, porque aqui no Brasil, apesar de uma boa parte da população depender do SUS, se alguém lembra do Mapa Brasil, acho que era 20% das pessoas fizeram diagnóstico pelo SUS. Então, muitas pessoas têm que acessar o serviço privado e acaba sendo muito caro. Então, tem esse duplo motor assim, no sistema, né? Como que é isso? Então, habitualmente, e eu acho que aqui posso generalizar, nós somos referenciados através ou do centro de saúde ou de uma consulta de uma outra especialidade, talvez, que nos encaminha para o público. Mas quando isto aconteceu, foi há 1 ano atrás, marcaram a consulta. Eu cheguei ao hospital
e tinha-me enganado no ano. Portanto, era um ano mais tarde a consulta que estava marcada. Portanto, eu fiquei um ano à espera desta consulta, numa avaliação que deve ser feita o quanto antes, apesar de que também há preconceito. E cá em Portugal não se faz nenhum diagnóstico, não se fecha nenhum diagnóstico de autismo antes dos 4, 5 anos. Ninguém quer comprometer-se com, ainda que provisoriamente, ninguém quer usar sequer o termo, a palavra, porque há a ideia do rótulo, de um diagnóstico que vai condicionar e patologizar aquele comportamento como se não fosse, no fundo, o funcionamento que está de início, de origem, não é? E, portanto, sim, a maior parte das famílias acaba por fazer pelo privado. É muito dispendioso e, mesmo assim, nem todas as clínicas querem concluir esta avaliação, não dão respostas conclusivas. Pelo menos no nosso caso, nós há um ano atrás fizemos uma avaliação no privado e mesmo essa avaliação, apesar de ter cumprir todos os critérios diagnósticos, não nos quiseram escrever de forma clara sim que estaria no espectro. Tivemos que voltar a fazer o exame, a avaliação agora um ano depois, um outro médico que é exclusivo, é mesmo um médico que tem muita experiência em autismo, trabalha nos Estados Unidos e ele não tem problemas em dizer aquilo que realmente está a identificar. Portanto, nós fomos lá para conseguir este diagnóstico, porque caso contrário, no caso do Benjamin, do meu filho, só talvez muito mais tarde é que ele viesse a ter identificado, não sei, porque se não forem os pais a ir atrás e com recursos e a chatearem-se e procurar os profissionais compatíveis, é uma canseira, aliás, isso é o que mais desgaste traz às famílias. Ou seja, não tem uma equiparação técnica, né? Perdão, Dani. Tem quantos anos? 4 anos. Tem 4, mas esta história começou há 2 anos atrás. Entendi. Portanto, uma criança de 2 anos geralmente não. E você também estava falando, Marta, essa questão dos profissionais, né? Não tem uma equiparação dos profissionais, né? O nível de preparo não é o mesmo, então é muito difícil, né? Como você falou, tem que ser um colega que teve uma formação nos Estados Unidos, essa experiência lá para voltar, e aí fica aquela figura que é reconhecida, ou seja, isso não está equalizado entre os profissionais, né? A capacidade técnica e tudo. A ideia que eu tenho é que ficaram, de alguma maneira, estagnados no desenvolvimento daquilo que se sabe de neurodesenvolvimento, das neurodivergências, não chega cá. E não sei qual é a razão. Mesmo as questões da inclusão nas escolas, é tudo muito antiquado, superficial e acaba por deixar imensas crianças sem o apoio necessário. Perfeito. E você comentou sobre a questão das altas habilidades também, Marta, que é uma questão que a gente tem tentado trazer mais até aqui no podcast, que a gente fala bastante sobre autismo, um pouco menos sobre TDAH, e é importante a gente também falar sobre essa questão. Não tá, né? As altas habilidades não são classificadas no DSM, nos manuais de diagnóstico, não tem esse lado, né, visto como um transtorno, um problema e tal. Mas isso também é um capacitismo, porque a gente tem que entender que as altas habilidades da superdotação são uma neurodivergência, deveriam ser entendidas como tal, mas, claro, fica aquela visão do, não, a superdotação é uma vantagem, é um privilégio, então isso não merece uma observação clínica cuidadosa, uma definição, um contorno, né? Para que outros profissionais possam reconhecer isso, né? Então, como que você tem vivido essa questão aí em Portugal, Marta? Neste segundo diagnóstico que nós fizemos no tal médico muito experiente, com experiência nos Estados Unidos, mesmo ele que eu pensava que pudesse ter um conhecimento um bocadinho mais alargado, no fundo o que me pareceu que ele estava a sugerir é que a inteligência não precisa de apoio. Ou seja, veem a sobredotação como capacidades, talentos ou potenciais para o país se desenvolver. É uma ferramenta, no fundo. É uma forma de capacitação também. E, portanto, é difícil eu agora... Ele é muito novinho, portanto também não tenho facilidade agora em entender todo o funcionamento dele, mas é uma coisa que eu preciso para poder ajudá-lo também a decidir que escola é a melhor, qual é o programa, porque se eu por apenas olhar para um diagnóstico de autismo que não tenho curiosidade de perceber o que há além do autismo, eu vou estar a dar uma educação deficitária, não é? Que não vai ter o apoio que ele se calhar precisa, o entendimento, a clareza que ele próprio irá precisar para se desenvolver de forma íntegra e em paz consigo. E Marta, então, quando você fala o apoio, no caso da inteligência especificamente, assim, que tipo de apoio você estava esperando, assim? Porque são
Eu entendo o argumento do outro lado, eu discordo dele, tá? Eu entendo que, tipo, inteligência é uma coisa boa. Eu fico imaginando, você é inteligente. Que, tipo, eu entendo o argumento bem retrógrado nesse quesito. Que tipo de apoio... eu sei o tipo de resposta que você gostaria, mas que tipo de apoio você estava imaginando que você acharia interessante? Eu precisava que pelo menos houvesse um entendimento de que altas habilidades, ou pelo menos a combinação com autismo, a dupla excepcionalidade, não tem a ver com inteligência. Muitas vezes há muitas dificuldades envolvidas ou necessidades de ambientes e estímulos diferentes que, olhando apenas para autismo, não seja é limitador, não é? Acaba por ser... Exato. E é mais nesse sentido, pensando no desenvolvimento de uma criança, adolescente, vida adulta, precisa de ter este entendimento de todo o quadro que faça com que sejam procuradas as soluções certas, o ambiente correto. E isto precisa de apoio psicológico, sobretudo, talvez, não sei, da tua perspectiva, não sei que outras formas. Perfeito. E também, posso trazer um comentário, fala aí, depois eu comento, depois eu fecho aqui o comentário que as pessoas são burras, entendeu? Porque assim, como se o mundo fosse pautado... Não, é sério. Desculpa, mas como se o mundo fosse pautado por inteligência, né? Como assim, não tem a ver com isso, pois. Não tem a ver com inteligência, é sobre, contato social, hierarquia, coisas que você faz, uma série de jogos. A partir do momento que você entende isso, você entende que, tipo, ser inteligente muitas vezes pode ser uma tortura. Porque você tá vendo que tá tudo errado, só que você não consegue ser ouvido porque você não tem o status social que você deveria ter para poder ser ouvido. Então, como não sabem disso, sabe? A gente aprende isso muito cedo. Na escola a gente já aprende isso quando você vê o menino idiota que é popular e você não, por exemplo. E a pessoa claramente tem uma cabeça de alface. Tem algumas questões assim em relação a essas demandas, né, que precisam ser respondidas de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente ou de um adulto superdotado, altas habilidades, que não se referem somente à questão intelectual, né? Lembrando que as altas habilidades, a superdotação, ela tem a ver com uma sobreexcitabilidade, né, com uma hiperativação, não só cognitiva, mas também sensorial, afetiva, motora, criativa. Então, a escola tem que se adaptar para dar resposta a todas essas necessidades, a todas essas dimensões, senão alguma coisa vai ficar falha. E muitas vezes o que acontece, uma criança superdotada que entra num ambiente que não é adaptado, ela está ali saudável, bem, né, super disposta, fatalmente ela vai se confrontar com essas dificuldades, com essas limitações, e aí vai começar a aparecer o tédio, o enfado. Com isso, a criança se desinteressa. Como ela é muito intensa, ela vai, às vezes, entrar numa recusa, não vai se dedicar, não vai estudar, não vai fazer um percurso escolar brilhante, como se espera que uma criança superdotada faça. Aí as pessoas olham e falam, mas essa criança nem está performando tão bem, nem tira 10 em tudo, será que é superdotada mesmo? Começa todo esse tipo de questionamento. E aí você começa a incorrer em sofrimento quando não precisava acontecer isso. E uma situação que não era patológica acaba se tornando. Então, a resposta a essas necessidades da superdotação também tem a ver com isso, para evitar um sofrimento muito grande. E como são crianças, são muito intensas, muito reativas, as respostas emocionais são intensas a ponto de mimetizar quadros psiquiátricos graves. Então, é importante a gente proteger essas crianças, né, dar essa guarida, esse contorno, para que elas sejam suficientemente estimuladas, reconhecidas nas suas necessidades. Tem uma questão, né, que as pessoas acham que a pessoa superdotada vai se interessar por tudo, quer aprender tudo, e não. A criança também tem os seus interesses especiais, também tem os seus hiperfocos, tem os seus campos de maior dedicação, e o ensino tem que ser desdobrado a partir desse interesse. Então você reconhece que a criança gosta ali de dinossauro, astronomia e tudo, então você vai a partir desse enredo e desdobrando os conhecimentos para ler e aprofundando por conta própria, já que ela tem uma dinâmica de autodidatismo. Exato. Mas as escolas não são adaptadas. O que eu vejo aqui no Brasil, imagino que talvez aconteça em Portugal, eu assim, não, tudo bem, vamos acolher, bota seu filho aqui, tá tudo certo, achando que assim, se ele é superdotado, ele vai ter facilidade em tudo, não vai dar trabalho nenhum, e não é o caso. Então aí quando a gente começa a confrontar com essa situação da recusa escolar, da ansiedade gerada, da dissonância cognitiva, né, que essa questão da criança não conseguir se adaptar e se imiscuir em meio às outras crianças que não correspondem à mesma velocidade de processamento, ao mesmo nível de interesse, a gente vai vendo isso acontecer, né, o sofrimento, a depressão, uma série de questões aí que podem aparecer na vida de uma criança superdotada não bem acolhida no ambiente escolar. Fazer uma pergunta. Não só uma criança, né? Um adulto não também. Só, exatamente, não, claro, a sociedade como um todo. Mas a gente assim, extrapola isso para todas as instituições. Isso não é uma miopia? Miopia no sentido de
óbvio que é uma miopia, mas assim, poderia ser claramente esclarecida sobre um olhar emocional, porque é o seguinte, se você aparta a questão da inteligência das questões sociais, né, e emocionais, seja do adulto ou da criança, você consegue ver esse sofrimento independente da inteligência. Uhum. Né? Você não precisa colocar a inteligência nesse pacote, nem para enaltecer, nem para... Mas é um capacitismo. Fala, Marta, por favor. Mas é isso, Dani. A inteligência para mim é o menor da. Para mim não é isso que está na minha cabeça. É sobretudo o que fica, o que vai além da inteligência que não se vê. E que quando se junta a um autismo fica ainda mais mascarado. E depois esta questão nem sempre é evidente o sofrimento, porque quando há também um grau cognitivo mais elevado, também há muita capacidade de camuflagem, de adaptação, de emendar, e isso por vezes traz um sofrimento ainda crescido, não é? Porque fica tudo muito contido. Perfeito. Vou aproveitar o momento. Perfeito. Vou aproveitar o momento, como a gente fala pouco sobre. Só para encerrar isso aqui, porque a gente fala pouco sobre dupla excepcionalidade aqui, acho que é importante a gente aproveitar o ensejo também para elaborar mais esse tema. E o que a Marta está trazendo é um dos fenômenos que acontece na dupla excepcionalidade, que é o do mascaramento. A gente fala bastante aqui, isso está meio, né, comum aqui entre a gente. Os outros dois que acontecem são a intensificação de certos aspectos. Então, quando uma pessoa é dupla excepcional, e a gente pode pensar aqui, por exemplo, na superdotação com autismo, e TDAH, ou na superdotação com TDAH, ou dislexia ou descalculia, ou Tourette, tudo, a gente pode ter, por exemplo, no TDAH, uma intensificação dos sintomas do TDAH, porque aí você tem não só a disfunção de concentração, mas a intensidade com que a pessoa vive aquilo pode parecer uma disfunção ainda maior, com mais prejuízo do que uma pessoa só com TDAH sem a superdotação. Então a gente tem esses fenômenos, tem o fenômeno também do surgimento de novos aspectos. Então, quando a gente está lidando com uma pessoa dupla excepcional, às vezes a gente se confronta com uma descrição de alguma coisa que a pessoa está trazendo ali, que você fala, nossa, acho que eu nunca vi isso aqui em outro caso e tal. Então é muito importante o profissional que cuida da pessoa dupla excepcional tá sensível a isso. Saber que tem aspectos que vão estar mascarados, outros intensificados e outros que vão surgir ali. E isso às vezes, ou muitas das vezes, não é feito assim. Então a pessoa dupla excepcional, ela sofre muita dificuldade para receber o diagnóstico. Porque esse capacitismo é em duas vias, né? A gente tende a supervalorizar a inteligência, achar que a inteligência vai dar conta de tudo e não enxerga as vulnerabilidades da pessoa, ou só enxerga as vulnerabilidades e não dá um olhar adequado para as potências, para a capacidade que a pessoa tem, que pode ser incentivada. Fala, Marta. Sim, era isso. Desculpa aí, eu te cortei. Perdão. Eu ia falar que você fala do sofrimento, cara, que assim, o mundo que a gente vive, que é um mundo extremamente pautado pelos estereótipos, da coisa do cinema, né? A gente vê o sofrimento como uma coisa grandiosa, que vem e te deixa muito mal. Mas eu sinto que, pelo menos comigo, e eu tô colhendo esses frutos agora, meu sofrimento foi sempre uma coisa constante, como um ruído que me foi acompanhando pela vida. E agora que eu tô nos meus 30 anos, eu sinto que esse ruído se acumulou de certa maneira e eu preciso lidar com coisas que eu não sei como lidar, entendeu? E que talvez se eu tivesse tido acesso a esse conhecimento antes, esse ruído não teria se acumulado dessa maneira. Porque é isso, é esse mascaramento, a gente consegue ir levando, mas sempre teve ali um ruído de várias coisas que iam incomodando. E chega uma hora que a conta chega, entendeu? E é muito difícil pagar ela. E é o desfazamento, não é? Não nos identificarmos com os pares e não nos encaixarmos tem um prejuízo enorme em crianças e até adultos, não é? E ao menos não se procura que o ambiente seja perfeito, porque a aprendizagem também tem que ser feita das dificuldades, de algumas dificuldades, mas pelo menos que haja luz sobre quais são as dificuldades e que haja um acompanhamento sobre elas para terem ferramentas mais tarde para entenderem que está tudo bem, é um funcionamento diferente. Marta, uma pergunta. A Dani queria falar também. Fala, Dani. Ela levantou a mão. Eu levantei a mão, bonitinho. É assim aqui, não usamos isso aqui, aí você roubou, eu não sabia não. Claro, porque as mulheres precisam, viu, Marta? As convidadas eu não sei. Mas eu tenho uma dúvida, Marta, como é que você lida? Porque eu, por exemplo, tenho outras pessoas neurodivergentes na minha família, mas eu não tenho filhos.
né? Mas eu já tenho uma vontade, uma coisa que pelo esclarecimento que eu tenho, muitas vezes maior do que outras pessoas da minha família em relação ao tema, eu me sinto muito obrigada e muito capaz de absorver muitas coisas em detrimento a elas, do tipo, em salvaguardar o sofrimento delas, né? E com isso também tirar um pouco de mim. E eu imagino que na maternidade seja infinitamente mais presente esse sentimento. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que você lida com isso. As tuas necessidades versus as necessidades do Benjamin nesse contexto, né, de mãe neurodivergente. É difícil porque depois é muito importante, acabamos de viver numa hipervigilância constante e a amparar todas as... que também não pode ser feito em excesso porque a criança precisa de autonomia, não é? E eu gostava muito de saber que ele se separa de mim e que consegue fazer as aprendizagens dele, mas eu dou por mim muitas vezes a tentar rematar tudo o que vem de fora, que não compreende, que não tem um olhar atento, que julga, antes de ter a curiosidade de perceber. E isso às vezes vem de tão perto que dói, não é? Que às vezes são os nossos familiares, nossos amigos. Eu não muito, não é? Mas será que estás a entender bem? Será que estás a ver bem? E então é difícil essa parte, mas não sei se era esta a pergunta, Dani, não sei se era, Não, se era isso. mas é isso mesmo, que você imagina, por exemplo, eu tenho meu pai. O meu pai, que ele não tem um diagnóstico, mas é claramente para mim, para nós, né? Não precisa nem ser só para nós e para todo mundo. Mas eu me sinto obrigada muitas vezes a protegê-lo, não só dos outros. É isso. Quando estou numa discussão com ele, por exemplo, acabo me sentindo na obrigação de protegê-lo nesse sentido, porque eu tenho mais consciência sobre ele mesmo, vai na minha cabeça. Sim. O que eu ia falar, mas é bem isso mesmo, assim, e eu nem era sobre isso, mas você pegou um tema importante, mas, por exemplo, eu sou pai, eu tenho 2 filhas, uma de 4 e uma de 7, e aí vai aparecendo para mim no Instagram, quando eu percebi que a minha filha é autista, dá tipo 6 exemplos, assim, aí corre na ponta do pé, fica correndo de um lado pro outro, não para, blá. Aí eu fico assim, tá, minha filha tem 4 desses 6, sabe? Mas tipo assim, aí eu acho que é legal, eu não vejo ela com essa questão, mas a pergunta sobre isso de criança e do seu filho Marta, quando você era criança, você começou a ver as mesmas coisas que você vê no seu filho? E onde você chegou hoje? Você acha que se você tivesse o diagnóstico quando era criança, você estaria... Onde estaria a Marta hoje? Ela estaria melhor, pior? Não dá para saber? Teria ido por esse caminho? Não teria ido esse? O que você acha que mudaria se a pequena Marta fosse tratada do jeito que você gostaria que o Benjamin fosse tratado? Isso entra aqui num conflito interno muito sério, não é? Porque tem a ver com o trabalho que a minha mãe e o meu pai fizeram, e eu ainda estou nesse processo também, porque não os posso culpar porque as minhas questões eram muito silenciosas, acho eu. Eu sempre parecia estar bem. Era uma criança muito sensível, acho eu, do que contam. Mas por outro lado eu tenho uma irmã gêmea que me servia ia sempre na frente. E então as dificuldades iam-se diluindo, talvez. Eu gostava que talvez tivesse havido um bocadinho mais de curiosidade ou de aceitação, que se calhar sim, eu sinto as coisas de forma diferente, eu penso as coisas de forma diferente e que estaria tudo bem com isso. Para que não fosse crescendo como sendo frágil, quando na verdade nem é assim que me vejo, é só há um mundo inteiro muito grande dentro que ninguém conhece. Pronto. Muitas perguntas que se deixam de fazer, há muitos pensamentos que guardamos só para nós, porque não adianta, porque parece que falamos uma língua diferente do mundo. E isso acontece às vezes dentro da nossa casa e não é por mal. Os nossos pais fazem sempre o melhor que podem com o que têm, não é? E se calhar não dava mesmo para identificar, Fê. Se calhar a resposta é simples, se calhar não dava para identificar quando eu era pequenina. Às vezes não dá. E às vezes não sabemos isso. Se calhar por sorte também me cruzei com esta entrevista que eu ouvi, que me fez
abrir os olhos, eu já sentia as dificuldades, não sabia qual era o nome delas. Por isso fui procurar uma resposta, mas quando os pais não crescem com dificuldades achando que faz parte do crescimento, não sei. É que tem certas coisas que são muito claras, por exemplo, hiperatividade é muito claro, principalmente em criança. Superinteligência é mais claro de você perceber, porque é tipo aquele macro mais visível, sabe? A pessoa começou a ler antes, começou, tipo assim, tem macro muito claro. Os outros macros de dificuldade são muito mais difíceis de você ler, porque em casos são muito internos, os casos parecem personalidade, é mais difícil de ver isso. Por isso que eu acho que o debate fica muito nesses grandes, que em a maioria dos casos, esses grandes, fora os casos de autismo, mas esses grandes para autismo nível 1, são vistos até como uma coisa positiva. Ele é muito agitado, ele faz muita coisa, faz esporte, ou ele é muito inteligente. As pessoas veem como uma coisa positiva e esquecem que tudo positivo tem negativo também. Então, essa questão que é mais complicada de ver. Sim, nós íamos... Força, Adri. Por favor, não, eu te concluo e eu faço uma pergunta para você. Eu acho que nós íamos, eu sobretudo, eu sempre passei muito tempo com o Benjamin porque a escola nunca foi fácil e até que houve mesmo uma rejeição, uma recusa escolar aos 2 anos e aí passei a ficar novamente mais com ele. Portanto, eu tive um privilégio de poder passar muitas horas com o meu filho e depois também o perfil de cada um, não é? Eu sou muito analítica, muito observadora, estou sempre a montar na minha cabeça os padrões e o que é que foge à regra e então fui notando coisas que se calhar podiam ser sinais de alguma necessidade que eu não estava a conseguir identificar, mas que ela existia. E havia muita desregulação emocional e isso era uma intensidade muito exacerbada, que era o que nos dificultava a harmonia familiar e o bem-estar dele. Muito novo para ter um desgaste tão intenso. E foi sobretudo por isso. Ei, posso fazer uma pergunta rápida? É coisa rápida, prometo. Quando você faz essa cara... Nunca é rápida com essa cara. É rápido. É que você tá falando do Benjamin, eu queria só saber, ele tem algum hiperfoco muito claro, que você já notou? Tem vários, vai tendo vários e parece que só passa para o outro quando esgotar o primeiro. E quando... Neste momento é fazer legos, faz legos daqueles com... montar leguinhos de 12 anos, assim, de carros muito complexos vai montando sozinho, até que coisas repetidas é que não. Quando já sabe fazer, não quer repetir a mesma... Não montar igual não quer. Vai sempre... Já sim, exato. Esse já não quero. Mas é muito passageiro, vai mudando. Uma coisa fixa. Mas ele já está fazendo o Lego de 12 anos com 4 anos, é isso, Marta? Ele está com 4 anos. Sim, hoje, vai vendo, está com 4, vai vendo as legendas e vai montando. Mas isto é apenas, depois não veste, não calça os sapatos, não veste a roupa. Então tem assim estas coisas. Essas assincronias, né? De pragmatismo. Exatamente, as assincronias. Sim. E como pai, você monta Lego de 12 anos e você não amarra o sapato. Eu fico imaginando um pai típico com esse tipo de nervosismo, que eu vejo com as minhas filhas. Esse tipo de reação, sabe? Que a minha filha de 4 fala que a gente tem que limpar ela ainda. Aí ela já conseguiu amarrar, sei lá, alguma coisa complexa. Aí eu falei, se você já conseguiu fazer isso, agora você pode fazer isso também. Mas eu sei que ela sabe, mas não quer, sabe? Então e essas coisas de pai é o tempo todo que você faz. Ainda mais no caso do seu primeiro filho. Eu tenho 2, tem muita comparação. Pois. Mas elas são diferentes ou não? Muito. Pois. Isso... Muito. Bicho, eu tive muita dificuldade para aprender a amarrar o sapato, diga-se de passagem. E, Marta, teve algum desses hiperfocos que você se viu hiperfocada também? Tipo, genuinamente, como, cara, o negócio te pegou? O Lego também gosto muito de Lego. Sim, eu também entraria. Eu adoro eu super entendo. Sim, eu até gosto. Já ficámos mais de 6 horas os dois. Ficamos em brincadeira paralela, não ficamos aí. E Marta, como foi para você fazer esse caminho de descoberta, de você falar, opa, isso aqui não se refere só ao Benjamin, diz respeito a mim também, e como que você começou a se perguntar, bom, também sou neurodivergente, preciso ir atrás, como foi esse processo? Eu acho que foi em paralelo. A maneira que fui identificando no Benjamin, a mim foi sobretudo pelas dificuldades. A regulação emocional para mim sempre foi caos. Uma coisa muito exacerbada, muito intensa.
E depois, em adulta, notava algumas questões sociais, de relacionamento, em específico de manter relações a longo prazo, alimentar as relações é mesmo muito difícil para mim. E são relações conflituosas, a parte, às vezes, relações antigas. Vou perdendo identificação com os grupos, vou escolhendo. Também sempre fui muito de me mascarar, de me camuflar de alguma maneira a pertencer naqueles contextos, e só em adulto é que tomei consciência com o Benjamin de que fazia muito isso. Portanto, no fundo, foi rever toda a minha vida até agora, perceber que as dificuldades que tive, se calhar encaixam-se num perfil de autismo, mas não todas, pois fica muita coisa por explicar. E então foi aí que quis perceber melhor. Aí. Perfeito. Sim. Idi, você quer fazer uma pergunta? Eu ia só comentar, perguntar uma outra coisa, Marta. Se você sente entre as pessoas do seu círculo social, da sociedade, assim, se foi logo que você foi não se identificando mais com os grupos anteriores seus, né? Então essas amizades foram ficando para trás e tal. Mas quando você anuncia, por exemplo, para alguém da nossa geração, né, algum amigo seu, algum colega seu de trabalho, alguma pessoa do seu convívio, tudo, sobre essa investigação da neurodivergência e tudo, as pessoas ouvem bem aí em Portugal? Como que é essa questão? Tem um rechaço também, tem um preconceito, tem um capacitismo, fica essa zombaria de falar, imagina, isso daí é uma modinha também. Como que tá essa questão? Sim. Eu não falo sobre isto com amigos de longa data, aqueles que eu consegui dificilmente manter, não falo. Porque a partir do momento em que tentamos uma ou duas vezes e as perguntas são sempre... Não há encaixe, não há possibilidade de ter essa conversa. Porque as pessoas também conhecem muito pouco. É tudo um mistério, não é? Ninguém... Funcionamento, neurodivergência, as pessoas não... A não ser que esteja na nossa vida, não falamos disso. E depois tem outro fenómeno, que é pais de crianças têm dificuldades e não têm respostas ainda. Com essas sim eu consigo partilhar, mas por uma necessidade de apoio mútuo, precisam de ajuda para os filhos, aí há um bocadinho mais abertura, mas de resto não é uma conversa que eu ainda não encontrei esse meu um conjunto de pessoas com quem eu possa partilhar. É importante, vai ser importante. Comunidade Fractais Portugal. Exatamente, são vocês, a minha unidade já está. Mas foi assim que nascemos, né, Marta? O grupo nasceu por causa disso. Sim, vocês não sei se imaginam, mas a companhia que fazem para pessoas deste lado do oceano, não sei, por acaso sabem quantas pessoas de Portugal ouvem? Têm acesso a esse... Acho que o Fê consegue puxar essa informação. Você consegue, Fê? Eu tô Nossa, Marta, internet. Eu não acredito nem que, 15 pessoas ouvem. É tipo uma briga. Não, Marta, você pode repetir. Marta, você pode repetir alto, porque eu acho que o Ed tem um problema do autismo dele. Eu também acho que sim. De ouvir. Ele não entra aqui. Processamento auditivo, não é? É a síndrome de impostor. Não gosta de números. Número não bate com ele, sabe? Eu não consigo aceitar. O Ed acha que você é falsa, Marta, que você é um bot, que na verdade não tem ninguém de Portugal. Sim, não tem ninguém. É uma IA falando com a gente. É uma IA falando, esse é o Ed. É a dificuldade de aceitar. Que a gente Mas fala, Marta, a Marta ia comentar o que você pensa, Marta. Outras pessoas do seu convívio conhecem o nosso trabalho? Você sabe de outras pessoas? Isso não. Tá. E você chegou procurando na internet, assim, de repente você achou e falou, o que é esse grupo? Foi assim? Foi, porque comecei a procurar, preciso estar sempre a fazer duas coisas em simultâneo, então ouvir podcast enquanto trabalho eu faço outra coisa qualquer, é sempre... E foi por aí, fui precisando de mais informação. Foi um podcast que me foi sugerido através de algoritmos, ou não sei, a internet falou disso e começou. Vocês. Que legal. Irado. E foi logo no início, sim. Que ótimo. Nossa, sério? Foi logo no começo? Sério? Que doideira, bicho. Ô Marta, sabe o que eu ia te perguntar? Você falou um negócio que eu me identifiquei muito sobre dificuldade de manter relacionamento, trocar grupo de amigos e por aí vai. E eu queria saber se você está em paz com isso? Ou você sente só uma pessoa, às vezes, meio quebrada, que nunca vai conseguir sustentar nada, que vai, morrer sozinha, ou que você é imatura e não consegue, lidar com as nuances do que é sustentar uma relação, porque eu não sei como lidar com isso. Eu me sinto muitas vezes assim, eu me sinto meio como um impostor, sabe? No sentido de que, sei lá, às vezes até imaturo, sabe? De não conseguir manter, mas ao mesmo tempo eu entendo que as coisas passam
mas eu não tô em paz com esse dinamismo que tá meio que colocado e falado na nossa condição. Eu queria saber se você tá ou não, ou se isso oscila como oscila em mim. Eu acho que tem várias camadas. Há uma parte em que eu fico triste porque não consigo dar a resposta às pessoas na medida em que gosto delas, da mesma medida. Ou seja, eu sei que gosto delas, mas às vezes há uma inércia muito grande em acompanhar e mandar mensagem e responder de volta. Por outro lado, também eu me isolo muito porque acabo por ficar muito bem na minha própria companhia, fazer as minhas coisas, que não é bom, não me deixa satisfeita, porque eu sei que é muito solitário, eu preciso de pessoas, mas por outro lado, faço sempre a ginástica mental e as conversas vão ser sobre o quê? E se calhar aqueles assuntos não me interessam e é um bocadinho, uma um bocadinho arrogante da minha parte, eu sei disso, mas eu sei que é isso que também me afasta um bocadinho dos grupos, porque acabo por não ter grandes conversas possíveis. Mas a parte em que me custa é realmente das pessoas que eu gosto e que não consigo manter. Mas, Marta, eu não chamaria isso de também, não. arrogância. Eu não chamaria isso de arrogância, Marta, porque é uma necessidade sua. Você precisaria de consonância cognitiva e afetiva. E se você não encontra isso, é uma constatação. Você não está desprezando as pessoas porque elas não estão se encaixando. Ai, nossa, isso aqui não se encaixou, eu vou desprezar. Não acho que seja esse lugar. E justamente a gente fica nessa necessidade de ter esse contato, de ter essa ressonância e não encontra. E aí a gente se frustra também com isso, se afasta. E ainda fica com essa punição do, nossa, não consigo ser amigo, não consigo sustentar as amizades, fica esse peso todo como se isso dependesse só exclusivamente da gente. Fala, Dani. Eu quero falar do lugar contrário, E no meu caso, eu acho que eu sou super permeável, né? É permeável que eu tenho dificuldade de impor os meus limites. E aí, quando eu me deparo com um comportamento que a maioria de vocês aqui tem, para mim, realmente é muito difícil. Eu falo assim, o tempo inteiro, eu não quero falar só sobre isso. Eu quero falar de bolsa, eu quero falar de polvo e eu quero falar de filosofia. Mas eu tô aqui falando com você da porra do seu dia, do que aconteceu e tal. E tô falando o tempo inteiro. Por quê? Porque eu gosto de você. Né? E aí você me interessa. Esse assunto não interessa, mas você me interessa. Só que aí sempre me pega e fala assim, gente, mas eu posso ser assim. Aí vem a Lê. Eu beiro achar sim que é arrogância. Não arrogância, talvez não fosse a palavra, mas egoísmo. Porque eu falo assim, tá, só que se eu posso passar por cima, porque eu gosto de você, então como se meu hiperfoco, então, fosse você... A pessoa, sim. Né? Mas eu faço isso também. Isso eu faço por você, você não gosta suficientemente de mim, você não faz isso assim, esse relacionamento não está equilibrado. Isso eu estou falando num relacionamento, é que eu já, enfim, transbordei aqui num relacionamento amoroso. Mas com amigo, obviamente, não é assim, mas com amigo também, eu falo assim, cara, eu vou te pegar todo dia aí na sua casa. Hoje que eu tô cansada, você não quer vir me pegar? Mas não é arrogância nem egoísmo, é reciprocidade, não é? Há uma troca. Isso, exatamente. Uma expectativa da relação. E aí a pessoa tem que estar disposta a ter reciprocidade, porque viver em sociedade é isso também. Eu não gosto do que eu faço, mas às vezes eu faço uma coisa a mais pelas pessoas. Entendeu? E vocês também devem fazer. Mas eu acho que a gente também cede nesse sentido, Dani. Eu tô falando só pra gente não ficar com uma camada mais de autopunição quando a gente se coloca isso, de perceber que às vezes essas relações esgarçam e talvez reconhecer isso como um fenômeno natural mesmo desses encontros. Tem um ciclo assim, de interesse, de aprofundamento, e geralmente o interesse pelo mesmo assunto que está sendo vivido pelas duas pessoas ali que estão se relacionando e tal, e uma hora isso se encerra. E também acho importante a gente saber se despedir, assim, eu não sei, eu também tenho uma dificuldade, porque eu fico com uma sensação, nossa, que espécie de amigo que eu sou, mas ao mesmo tempo fala, bom, eu também vou assumir esses ciclos e vou conhecer outras pessoas, então é difícil mesmo encontrar um equilíbrio nesse sentido, e não ficar com essa sensação do, eu sou mau amigo, eu sou mau parceiro, coisa assim. Eu acho que sinto isto sobretudo porque, como tenho uma irmã gêmea, os grupos de amigos são os mesmos desde adolescência, sinto muita obrigação pela minha irmã de estar presente. Muitas das vezes eu prefiro estar pessoalmente com uma pessoa e conseguir aprofundar as coisas e ir realmente à intimidade de cada uma delas,
em grupo eu não vejo propósito. É tudo tão... Não sei. Grupo eu não gosto. Detesto sair em grupo. Gente que fala assim, gente, vamos sair 10 pessoas? Não, obrigada. Mas, Tipo, não, exato. Eu gosto. Eu gosto de 3, 4, que dá para conversar muito, assim, tipo... Acho cafona até. Cafona. Acho cafona. Principalmente se for só mulher ou só homem. Acho mais cafona ainda. Mas aí sou eu, tô julgando mesmo, infelizmente. Tá errado. Ô, Marta, eu não sei se isso vai acontecer na sua vida. Talvez eu esteja até falando de mim. Mas eu com a minha mãe e com a família, todas as características que a gente falou, né? Eu me descolei demais, né? Eu me tornei muito independente, tenho muito esse isolamento. Mas acredito que quando você é mãe, você tem um amor, uma coisa de... Não sei, que é muito diferente, que eu nunca vou entender o que é. Talvez você esteja entendendo agora na sua vida. Você acha que está preparada para o Benjamin ter esse descolamento que você tem, talvez com a sua própria mãe? Não. Pergunta, né? Não, é das maiores dores. Sim, isso ocupa muito a minha cabeça. Tenho medo de fazer, porque é inevitável, ele vai chegar a adulto e vai haver sempre alguma coisa que eu fiz de errado e que não foi suficiente ou que não foi aquilo que eu precisava e se calhar não estive atenta. Não sei, isso irá acontecer e eu espero que nunca resulte num afastamento, porque apesar de parecer, eu, isto é um bocadinho antagónico quase, eu ao mesmo tempo estou muito afastada emocionalmente da minha família, mas quero sempre estar presente, quero sempre manter a relação, quero sempre pertencer ali. Mas emocionalmente estou muito distante, não participo sempre nas conversas, sei que não sou compreendida e então há esta relação um bocadinho ambivalente, não sei muito bem. Eu espero que com o Benjamin, não sei, que ele se sinta bem connosco, ao ponto de sentir que pertence e que vai e que volta quando quiser. Mas que sobretudo vai, que pode ir à vontade sem... isto tinha que dizer agora, não é? Quando estiver fora adolescente, vamos ver. Eu acho que vai dar bom, Marta. De verdade. Te falo porque eu sou um adulto agora de 30 anos, né? Com uma mãe que me teve muito jovem. E é isso. É mais sobre um descolamento, tipo, de... Que nem a gente é, entendeu? Essa coisa de viver um ciclo de, tipo, sei lá, 3 meses de muita intensidade, estar numa parada, você meio que esquece que você tem mãe. E aí depois você lembra, sabe? Por aí vai. Mas o amor não passa, entendeu? Isso não tem. É interessante Se você Benjamin tá não falando. fizer podcast, né, Marta? Porque a minha xará, a mãe do Ide, se ela fica ouvindo todos os podcasts, ela vai ficar do cabelinho em pé, né, Ide? Nossa, cara, mas assim, minha mãe ela acabou de estar aqui nas Filipinas, ela veio visitar aí hoje, coisa da nossa intensidade emocional. Eu tava no banho, eu comecei a fazer uma música, tipo, cantar, assim, sabe? Eu, muitas vezes, quando eu quero expressar minhas emoções, eu Através canto. da música, E não eu é? vou, Pois. sim, eu faço um pouco de música. E aí eu canto, e aí eu vou colocando letra, cara. E aí, Marta, eu tava aos prantos, bicho. Eu saí do chuveiro chorando loucamente, assim, porque eu não conseguia entender o que minha mãe passou para me ter aos 20 isso. anos, entendeu? E eu nunca vou saber o que é isso. Eu nunca vou saber. E para mim me doeu muito, me pegou muito pensar que, tipo, é isso, tem emoções que a gente nunca vai sentir mesmo. E é isso. A mim também me comove, a história da minha mãe também é uma história um bocadinho difícil, portanto, quando eu digo que me pode ter ou não faltado alguma coisa na infância, nunca é criticando, julgando o que ela fez, porque sei que foi mesmo muito difícil. Teve 2 filhas gêmeas, sozinha, sobretudo. Meu pai estava na Marinha, portanto, esteve muito tempo fora. A minha mãe tinha 2 recém-nascidas para tomar conta e trabalhou muito para nós, nunca nos faltou nada, uma generosidade que não tem fim. Portanto, não é uma crítica, é essa dor que tu falas, e nós nunca vamos passar por esse sofrimento das nossas mães, não é? E ao mesmo tempo também houve coisas que nos foram faltando, mas não é uma questão de culpa, não é? Como é que tu geres essa parte? Tu sabes que te faltaram partes na infância, mas não podes. Como é que tem culpa associada? Não tem? Como é que... Eu meio que entendo que é um privilégio poder sofrer e estar consciente com esse sofrimento verdade. e poder criar coisas com isso, e eu não tento apaziguar ele.
eu só entendo como, tipo, uma nuance minha, e às vezes eu acabo até sendo agradecido, porque eu penso que eu poderia estar sofrendo essas mesmas coisas, mas tá simplesmente ficando revoltado ou querendo ser machão, sabe? Tipo, eu não sofro e tal, e eu fico feliz quando eu choro, porque eu me sinto mais, sei lá, eu me sinto mais legal. E é só fazer um comentário que o Id foi conectado, super, né? o Id foi super discreto, assim, falou, não, eu faço um pouquinho de música, só pra você ter uma ideia, uma vez eu coloquei uma música que o Id compôs, e aí minha mãe falou, nossa, o Caetano lançou música nova? Eu falei, aí, Id, tá podendo, hein? Ela falou É o síndrome de verdade, impostor. não foi elogio, não. Ela ficou assim, nossa, eu não sabia que o Caetano tinha lançado uma música nova. Eu falei, mãe, então deixa eu te contar. Tá aí. Nasce Caetano. E de Caetano. E essa questão que você trouxe me faz pensar nessa relação com os familiares, né, que acho que tem essa dificuldade da gente sentir saudade ou reconhecer que a gente está sentindo saudade ou se mobilizar para falar com a pessoa, telefonar, sustentar o contato e tal. E também tem um outro lado da rigidez cognitiva que pode fazer com que a gente se feche muito, se chateie demais com alguém e deixe de falar com a pessoa. Eu, na minha história pessoal, fiquei 5 anos sem falar com meu pai, dos 19 aos 20, dos 18 aos 23, assim. A gente brigou porque naquela época ele estava irritado com a minha homossexualidade, chegou, assim, falando de uma maneira muito contundente. Eu falei, se você está incomodado com isso, e eu não estava ainda tendo relações homossexuais na época, falei, então a gente não vai mais conversar. E eu enfiei isso na minha cabeça e sustentei isso por 5 anos. Eu lembro que depois de 4 anos sem vê-lo, eu falava, gente, será que eu nunca mais vou ver meu pai? E ficava aquela turrice, assim, tipo, não vou, não vou. No fim, quando eu comecei realmente a viver minha vida homossexual, que aí a gente voltou a se falar, foi muito engraçado, assim, que aí e de uma maneira tangencial também. E até hoje, a gente não tem um convívio muito próximo, tal. Eu posso passar um semestre, 1 ano, 2 anos sem falar com meu pai pessoalmente, a gente pode falar à distância. Então tem esse lado sim que é muito real. Eu sinto muita saudade dos meus sobrinhos, de outra, assim, aí por outro lado eu fico assim, por mim eu convivia todo dia, assim. Mas também é isso, a gente consegue passar 4 meses sem se falar, óbvio, se encontra num dia, parece que se viu anteontem, mas isso que a gente vive nas amizades também a gente pode viver nas relações familiares, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso para não criar esses hiatos enormes de distanciamento mesmo. Sim, já foi acontecendo também comigo. Lá está, ele vai e volta. Eu vou ter sempre a esperança de que voltar é o caminho, pronto. Mas temos que ter essa liberdade também para ir só, tomar as nossas ideias e voltaremos. Maravilha. Que ótimo. Marta, foi um prazer te receber aqui. Eu queria saber se você quiser trazer alguma última mensagem, alguma coisa para fazer essa realidade aí da Leymar. A gente está super feliz de saber que o nosso trabalho está atingindo tantas pessoas em tantos lugares do mundo. Então, assim, é super bom e reconfortante assim, te receber aqui também. Não deixem de estar juntos e de partilhar connosco. Mesmo especial. Obrigada, Marta. Foi um prazer mesmo. Foi um prazer. Obrigada eu. Obrigada por este bocadinho. Maravilha. Mais da conta. Ok, um grande abraço, pessoal. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.